Bom, e nesta quinta-feira, o governo do Amazonas, por meio de nota, informou que está constituindo uma comissão multidisciplinar para avaliar a viabilidade de estender aos demais profissionais da segurança pública a decisão judicial que permitiu a promoção de delegados da Polícia Civil. Para falar mais sobre esta questão da determinação que promove exclusivamente os delegados, vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Jaime Lopes. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos Júnior, Carlão, a todos os ouvintes da Mix. Alô? Oi, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação hoje aqui conversando com a gente. Tá tendo um bom retorno meu aí, Karine, no estúdio? Sim, estamos te ouvindo. Agradeço. Então, boa noite a você, ao Carlão, a todos os ouvintes da Mix. Agradeço pela oportunidade para poder falar em nome do sindicato e de todos os policiais civis do estado do Amazonas. Bem, desde o início do ano, Karine, o Simpol ele busca dialogar, mas de fato, com todo respeito, não há nada de pessoal. Há uma dificuldade muito grande em dialogar com o atual governo, posto que muitas vezes, quando vamos à sede do governo, nós nos sentimos desmoralizados. Na verdade, nós nos sentimos marginalizados. E se a própria representação dos policiais civis, que são agentes do Estado, que são integrantes, da estrutura do serviço público estadual, são tratados dessa forma, é algo que, sem qualquer dúvida, causa um descontentamento, porque nós vamos lá entendendo o momento crítico para poder buscar uma interação de modo responsável, considerando os aspectos financeiros legais. Mas eu vejo que preliminarmente você falou em relação à nota da SECOM, dizendo que foi criada uma comissão. Acho que seria fundamental que os representantes classistas tivessem conhecimento para poder também interagir e fazer os apontamentos. E eu até, ao dia da notícia dada do feedback dado pela Mix, que sempre é muito responsável nesse sentido, eu desconheço a constituição de qualquer comissão. Em momento algum, o sindicato foi chamado para dialogar a respeito disso, e é o que a gente vem tentando viabilizar desde o início do ano. Infelizmente, repito, não há nada pessoal. O ânimo que o sindicato tem é, de fato, de cumprir o seu dever de representar o servidor público, no caso, o policial civil especificamente, que esse é o nosso dever estatutário, Fazendo com que os seus direitos reprimidos sejam viabilizados. Sim, siga. Então, continuando, você fala especificamente, nós poderíamos elencar 20 temas aqui, itens reprimidos, que desde o início do ano eu estou com, na verdade, desde o início do ano passado, antes do advento da própria lei complementar número 198, que é a lei do congelamento, o Simpol vem reiteradamente, através de diversos expedientes, através de inúmeras visitas à própria sede do governo, e a gente não consegue dialogar com o próprio governador, seja para o secretário da Casa Civil, e isso gera um descontentamento grandioso por parte da categoria em relação a essa situação específica. Só para nós objetivarmos que essa informação de que haveria, enfim, uma promoção específica só para delegados, é uma coisa que, com todo respeito, é esdrúxula, Karine. Porque, veja bem, vamos partir do aspecto administrativo, Nós temos aí que dissociar as questões administrativas das judiciais, O próprio Estado do Amazonas, na sua Constituição Estadual, a nossa Constituição impõe que o servidor público deva ser promovido em, no máximo, 2 anos. Policial Civil, a última promoção faz mais de 6 anos. Nós temos uma legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição Estadual, que impõe a propositura como ato. O que é a propositura? Não é a consumação do ato, é a própria delegada geral, ou delegado geral, seja quem for, de forma estadista, já vista que é um ato vinculado, Caso contrário a um descumprimento da própria lei ali, que ele diga: governador, essas pessoas aqui completaram o seu interstício e estão no seu direito funcional de receber a sua ascensão funcional. Pasme, há quase 7 anos há uma inércia da Polícia Civil no sentido de não fazer a propositura, e olha que isso está disciplinado em legislação. Outro aspecto relevante é a universalidade do tema. Uma entidade sindical, ela pode até propor de forma separada para os seus filiados alguns temas algumas demandas que têm como objeto caráter individual. No entanto, outras não, de caráter universal, ou seja, não pode haver distinções
a exemplo da questão da promoção. Ninguém é obrigado a se associar, ninguém é obrigado a se filiar em entidade alguma. Então, a Delegacia Geral está propondo uma promoção, né? Está deflagrando um ato de promoção dizendo assim, ei, nós estamos fazendo isso porque há uma decisão, mas é uma coisa que inclusive fere preceitos constitucionais, até porque quando a gente fala de promoção, nós não nos limitamos ao aspecto meramente remuneratório, né? Envolve toda essa questão da motivação, do interesse pelo serviço público. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Dependeria da postura da própria dirigente institucional, de que não há nenhuma vedação para a doutora Emília Ferraz, delegada de Polícia Civil do Estado do Amazonas, propor, a propositura não é o ato consumativo, da delegada geral propor ao governador, né, que avaliará o ato consequencial, a promoção não apenas para delegados, para escrivães, para investigadores, para peritos, enfim, para todos os casos. Para todos, não é, presidente? Presidente, então essa nota do governo que o governo emitiu, dizendo que vai fazer uma equipe multidisciplinar para avaliar, não responde, não está ok, o sindicato, para o sindicato isso não quer dizer lá muita coisa, é isso? Por hora não quer dizer muita coisa. Na verdade, o que nós temos pleiteado, e acredito que o governador já seja conhecedor disso, é que o sindicato quer sim ser recebido, porque o sindicato representa a categoria e tem a função de fazer essa interlocução, né? Então, assim, muito se fala em relação à questão da vedação, em relação aos aspectos orçamentários, no que se refere ao atingimento do limite máximo fiscal. Nós vimos no último ano que o Estado do Amazonas teve aí, né, recorde de arrecadação comparativamente com os anos anteriores. Então nós temos inúmeros argumentos, inclusive em reunião no passado já agendada com a Cefaz, nós já desconstruímos, né, essa premissa como forma de barrar, viabilizar os direitos dos servidores. Karine, se me permite, só mais um pouquinho, né, eu exauri a questão administrativa e daí eu acho que o que acabou gerando toda essa celeuma foi uma questão, né, de que teve um ajuizamento, né, uma propositura judicial. Acho que vocês lembram, inclusive a Mix nos deu total apoio, quando eu digo total apoio não foi de modo parcial, né? Foi exatamente pelo compromisso que tem com o interesse público em relação à lei complementar número 198, que foi aprovada em 2019, a denominada lei de congelamento. Inclusive, se deve passar aí para a PEAM, para a Acton, enfim, para diversas outras entidades se manifestarem a respeito da matéria, porque o artigo 2º dessa legislação, né, de uma lei complementar, ela ingestou todos os direitos dos servidores. Daí não foi só policial civil, né? Foi de todas as categorias do serviço público do Estado do Amazonas. O que ocorreu naquele momento? O Simpol, ele ajuizou, ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O relator dessa ação, que foi o desembargador João Simões, né? Um admirável magistrado, decidiu o seguinte, que ele considerou inconstitucional a lei complementar no que se refere ao tema, manteve a constitucionalidade em relação a outras matérias, né? Tem o meu posicionamento mais respeito à decisão do desembargador, mas em relação à questão da promoção, especificamente, ele reconheceu a inconstitucionalidade da lei de congelamento. Em âmbito estadual, em âmbito federal, de igual modo, o próprio Ministério da Economia disse que não há vedação no plano Mansueto, que é a lei complementar número 173, para que haja promoção. Por que eu estou falando isso? É que não há óbice de ordem administrativo e, de igual modo, não há impedimento de ordem legal. O que há é uma inércia por parte da gestão, o que acabou levando o ajuizamento da demanda, ou seja, nós recorremos à esfera jurisdicional, não apenas o Simpol, como também a entidade associativa dos delegados aí, Sindepol, e as outras entidades. Agora, qual a diferença então disso aí? Eu vou fechar esse raciocínio. É que o Sindepol dos delegados, ele propôs uma ação só para delegados filiados. Então, o que isso quer dizer? Essa decisão, ela gerou uma separação, não vou nem suscitar os outros casos agora, até entre os próprios delegados. Porque, ora, é a entidade que vai dizer se a pessoa que cumpriu o seu interstício, que prestou o seu serviço público de forma eficiente, não vai ser promovida. Então, aí o que acontece? Houve uma situação de uma manifestação, o Simpol
tem uma ação idêntica, com a mesma causa de pedir e por coincidência com o mesmo magistrado dessa ação do Sindepol. A PGE se manifestou, houve uma terceira entidade aí que embaraçou o processo e na manifestação da PGE, o jurídico do Simpol também se manifestou. O próprio magistrado, né, de forma sensata, reconheceu a conexão do tema e, sob risco de decisões conflitantes, manteve esse processo diferente do que a PGE desejava na própria Quinta Vara da Fazenda Pública, maduro para ser decidido, e nós temos uma expectativa, salvo o melhor juízo, que na próxima semana, né, judicialmente, nós teremos uma decisão da deflagração, né, da promoção para todos os casos na Polícia Civil de forma indistinta. Exato. Para delegados. Exato. Presidente, era exatamente esse ponto que eu ia perguntar para o senhor, porque foi dito na matéria que se vocês não conseguissem conversar com o governador Wilson Lima, fariam um chamamento para mobilizar a categoria na próxima segunda-feira. Então, qual é a agenda do sindicato para a próxima segunda-feira, já que a gente chegou numa sexta-feira, 6h34 da noite, não houve essa conversa? Karine, a insatisfação ela é muito grande, o policial civil está muito triste, está abalado, e daí o que acontece? Essa semana não falei com o governador, falei com algumas pessoas que compõem o staff governamental. Eles disseram que há uma perspectiva, quero acreditar que seja verdade, de na próxima semana o governador nos receber, e na iminência também dessa decisão de ordem judicial, nós não esquecemos, né? Não desconsideramos aquilo que foi falado no vídeo e agradecemos, amigos, pela publicação, mas nós ainda insistimos no diálogo, até porque temos muitas coisas a tratar. Claro. Então, assim, uma eventual paralisação, ela poderá acontecer. Vai depender da forma que o governador gerenciar essa crise. Nós queremos ser recebidos, temos muitas coisas a tratar, o intuito não é paralisar, só que o policial, por face a natureza do serviço, que é permanente, continua trabalhando muito, se expondo. A Polícia Civil tem apreensões recordes de material entorpecente, e isso, inclusive, é amplamente divulgado pelo próprio governo. Agora, o governo precisa reconhecer o trabalho desse seu agente. Então, o que o sindicato questiona é tão somente a valorização. Nós não queremos, agimos de forma responsável, de modo fundamentado, mas nós queremos ser recebidos. Se essa postura perdurar, de fato, né, deverá ser adiado alguns dias, mas caso isso aconteça, isso dependerá do governador, nós mobilizaremos a categoria. Na verdade, sim, esse é o anseio da categoria. O sindicato ele só faz esse trabalho de representação. E não descartamos a possibilidade, inclusive, de um indicativo de greve, independente das discussões de ordem legal. Então, assim, essa é a posição do sindicato, né? A constituição dessa comissão não é o suficiente, não nos satisfaz plenamente. Nós temos muitas coisas a discutir, por exemplo, em relação à própria promoção. Não estou nem discutindo escalonamento, enfim, presos de justiça ilegalmente presos na delegacia do interior. Esses são outros temas que em momento oportuno nós trataremos, mas para objetivar o tema ora tratado, nós queremos que, além da consumação da promoção e não apenas da deflagração, nós possamos discutir a redistribuição e a reclassificação. Por quê, Karine? O Simpol, ele defende a todos os cargos, ele defende a categoria. Então, o Simpol, ele não é contra a contemplação dos delegados, né? Saliente isso. Entretanto, o Simpol, ele defende uma ascensão simétrica para todos os cargos. Ora, nós temos na Polícia Civil investigadores escrivães com 35 anos de polícia na primeira classe, que é a penúltima classe, não chega ao ápice da carreira. E daí nós temos, por exemplo, delegados com 10, 12 anos querendo chegar ao ápice da carreira. Tá, então não há um senso de justiça e nós queremos... Há uma disparidade, não é, presidente? Está certo. Perfeitamente. Tá certo. Então, há uma disparidade que nós queremos sentar para podermos tratar a respeito disso e buscar uma solução racional que não afete o serviço público. Ok, semana que vem então será decisiva. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no programa 18 horas. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Jaime Lopes. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Olha, 6h30.